Eu aproveito já para acionar o Marcelo Monteiro, colocar ele na tela, ele que está falando do Rio de Janeiro de forma remota. O Luiz Kawaguchi, nosso jornalista convidado, correspondente Jovem Pan, que está em território ucraniano. Kawaguchi, muito boa noite para você. Você está em Odessa. Então, antes de passar a palavra para você, vamos acionar o enviado da Jovem Pan, Luca Bassani, que ele traz um resumo do dia do que aconteceu no território ucraniano e também na Europa. Luca Bassani é o correspondente da Jovem Pan. Boa noite de quarta-feira a toda a nossa audiência. Os problemas relacionados à falta de energia elétrica na Ucrânia têm assombrado o país nas últimas 4 semanas, até mesmo quando olhamos imagens de satélite, a Ucrânia dentro da Europa como se fosse um ponto negro em meio às diversas outras capitais cheias de luz. Nós sabemos que grande parte da infraestrutura do país foi e continua sendo atingida pelos russos, o que tem promovido uma grande dificuldade na vida dos ucranianos durante esse período em que as temperaturas abaixam muito, a neve começa a cair e nós temos então a falta de água, a falta de aquecimento e também falta de energia. Isso faz com que a população civil tenha que recorrer a métodos um pouco mais antigos para manter a vida relativamente normal, sejam velas, sejam geradores, sejam aquecedores antigos, lamparinas, o que tem provocado uma série de incêndios domésticos nas últimas semanas. Mais de 100 incêndios já relatados, pessoas que acabam esquecendo de apagar essas lamparinas, essas velas, ou não sabem manusear os geradores e têm acabado colocando fogo nas suas próprias casas ou sendo vítimas mesmo de queimaduras durante esse período de inverno, o que faz com que o corpo de bombeiros, que naturalmente pelas questões relacionadas à guerra já esteja sobrecarregado, se torne ainda mais requisitado pela população ucraniana. Isso é um resultado direto dessas dificuldades vividas pelos ucranianos neste momento em que um bem tão essencial no século XXI tem faltado e as pessoas principalmente têm lutado contra um mal que já assolou a Europa por outros momentos históricos, principalmente em guerras, que é o frio. Ao mesmo tempo, vemos que na capital espanhola, Madrid, uma carta que foi enviada à embaixada da Ucrânia acabou explodindo e ferindo um funcionário da embaixada, algo que acionou diretamente as forças antiterrorismo do país, com medo de que isso pudesse significar algum tipo de atentado em série, mas as informações estão sendo averiguadas, não há ainda nenhum indício sobre qual é a procedência desta carta e se isso tem alguma coisa a ver diretamente com a guerra na Ucrânia, mas lembrando que a Espanha, sendo um país da União Europeia e da OTAN, pode representar talvez uma espécie de retaliação àqueles que estejam apoiando a causa ucraniana, mas como sempre são apenas hipóteses que estão sendo investigadas pela polícia e também pelos diversos órgãos de inteligência do país, que acabaram recebendo como um grande choque, já que atentados como esse a instituições ou até órgãos consulares, embaixadas dentro da Espanha não são nada comuns nos últimos anos. Como sempre, continuaremos passando todas as nossas informações sobre a guerra na Ucrânia e as questões geopolíticas europeias para a nossa audiência em primeira mão. Luca Bassani, de Munique, na Alemanha, para a Jovem Pan News. Kawaguchi, qual a temperatura agora de Odessa e a diferença? Kiev é mais frio do que Odessa? É bem mais frio e hoje foi um dia bem frio, a gente teve 0 graus aqui em Odessa. O Kiev a perspectiva aí era menos 1 grau. Vou até dar uma olhadinha aqui como é que eles estão agora, mas lá é a região norte, é mais complicada em relação à temperatura. Kiev está menos 4 graus nesse momento, mas não está nevando. É bem complicada a situação aqui do inverno. A gente, até mesmo com 2, 3 camadas de roupa, a gente sai na rua aqui. Tem o vento que vem do mar, aqui do Mar Negro também não está fácil aqui, William. E Kawaguchi, como está a situação dos bombardeios, da movimentação do exército russo? Ainda continua aquela ação russa de bombardear, ou isso cessou em função do baixo estoque de armamento russo? Não, a gente tem 2 cenários. Ao longo da linha de frente de batalha, que são ali o ponto de
entre as forças russas e as forças ucranianas, continua tendo muitos bombardeios. Eu citaria, por exemplo, as cidades de Kherson, aqui no sul, a cidade de Bakhmut, que fica ali no leste, e toda a fronteira ali da linha de combate em Zaporizhia. Está tendo muita troca de artilharia, e isso não cessa, isso desde o início da guerra tem essa troca de artilharia na linha de contato entre os dois exércitos. Mas fora isso tem os ataques às cidades que estão mais afastadas dessa área, dessa linha de frente, que esses sim são os ataques à estrutura à infraestrutura elétrica do país. A gente teve ontem 26 mísseis e drones que foram lançados contra a Ucrânia e contra essas estruturas. O governo dessa vez não divulgou quantos deles foram abatidos e quantos passaram pelas defesas aéreas. Ontem à noite teve aí um blackout um pouco mais severo aqui na região de Odessa, mas agora à noite a luz retornou. Então é sempre aquela briga, a Rússia vai destruindo a infraestrutura ou danificando a infraestrutura elétrica, e os técnicos ucranianos eles estão correndo para consertar essa infraestrutura. Tanto que os países europeus estão tendo duas prioridades agora. Uma delas é mandar equipamentos sobressalentes para os ucranianos consertarem essa rede elétrica e geradores de energia também, e o outro é mandar defesas antiaéreas para dificultar mais o trabalho da Rússia de atingir as defesas, a rede elétrica ucraniana. E sim, está faltando mísseis, mas não é só do lado russo, dos dois lados. Os russos estão pegando mísseis que levavam cargas nucleares e estão tirando essas bombas nucleares dos mísseis, colocando bombas normais e atirando sobre a Ucrânia. Eles esperam também receber agora em dezembro, mais um lote de mísseis do Irã. Já no mundo ocidental, os governos estão pressionando as empresas que fazem material bélico a aumentar a sua produção para não só fornecer à Ucrânia, mas também para completar os estoques dos países que já repassaram suas armas à Ucrânia. A gente vê muito claramente uma aceleração da corrida armamentista mundial. Ela já tinha começado em 2018 com a disputa comercial entre China e Estados Unidos, já deflagrou uma corrida armamentista, principalmente ali por parte da China, e agora a gente vê essa corrida armamentista se intensificar cada vez mais, tomar toda a Europa e afetar os Estados Unidos também. Marcelo, em função dessa carta-bomba que explodiu na Espanha, deixando uma pessoa ferida, enfim, vem esse questionamento. Nós voltamos à Guerra Fria, a um novo momento de Guerra Fria, e hoje a segurança, por exemplo, inclusive, Kiev hoje reforça a segurança pelo mundo, ou a orientação é que todas as embaixadas fiquem atentas em função desta carta-bomba. Eu só acredito, então, nesse novo momento de uma espécie de nova Guerra Fria? Eu não sei se a Guerra Fria vai se repetir em termos de polarização, né? A Guerra Fria foi, como a gente sabe, ela foi caracterizada por um polo comunista, né? Capitaneado pela União Soviética, e um polo democrático, capitalista, liderado pelos Estados Unidos. Então, nesses termos, né, exatamente nesses termos, eu acho que não vai haver, né? Mas o que nós temos nós temos a situação de conflito, né? No caso da Ucrânia não é Guerra Fria, né? Infelizmente é guerra mesmo, mas isso vai gerar muito provavelmente outros conflitos, outras situações de antagonismo, e tomara que não haja o recrudescimento. Você mencionou essa carta-bomba aí, né? Que foi na embaixada ucraniana em Madrid, pelo que eu entendi, que não venha o recrudescimento do terrorismo em solo europeu, né? A Europa conviveu nos anos 70 com grupos terroristas importantes, né? Brigadas Vermelhas na Itália, Baader-Meinhof
na então Alemanha Ocidental, que eram grupos, aí sim, produtos da Guerra Fria, porque eram grupos de extrema esquerda, né? E que usavam o terrorismo como método habitual, né? de ação. Né? Então, tomara que não haja esse sequestro de aviões, também tivemos, né? Tomara que não haja um recrudescimento disso. Hoje, o que se vê de terrorismo na Europa são atos de grupos não europeus, né? De um fundamentalismo islâmico, e são ações ainda isoladas, localizadas. Tomara que isso não volte a acontecer. Né? Kawaguchi, eu fiz essa provocação ao Marcelo muito em função do que nós ouvimos algumas vezes aqui, né? Pessoas que falavam o seguinte: olha, eu dormi na Rússia e acordei na antiga União Soviética. E essa tensão entre Estados Unidos e Rússia, ela é muito clara. Existe sim a guerra de procuração. E agora, quando você vê um atentado à bomba, a carta-bomba, que é uma coisa que já nós não acompanhávamos mais isso no noticiário internacional, e isso surge resgatando tudo aquilo que nós vivenciamos da década de 80, ou melhor, de 70, toda aquela tensão. Você acredita no surgimento dessa nova tensão? E aí, eu não sei se seria politicamente correto apontar como nova era Guerra Fria ou qualquer outro nome que você queira dar? Os analistas estão chamando de Guerra Fria 2.0. Concordo que não existe mais a ideologia do comunismo, mas ela está sendo substituída por uma ideia de anti-americanismo. Por exemplo, uma regionalização de parcerias, como a Rússia fazendo parceria com a China comercialmente, né? Existe uma rivalidade entre China e Estados Unidos, existe uma guerra por procuração entre Rússia e Estados Unidos, então esses países acabam se alinhando com outros anti-americanos, como Coreia do Norte, como o Irã, a Venezuela. Então, eu acho que há nesse sentido de Guerra Fria 2.0, o que une não é mais o comunismo, mas o que eles chamam de anti-americanismo. E aí você tem gente de esquerda e de direita. A esquerda chama de imperialismo, chama os Estados Unidos de imperialismo, a direita chama de globalismo. Então eles estão tentando, esses países, a maioria deles autoritários, eles estão tentando fazer uma propaganda voltada aí, tanto para a esquerda quanto para a direita, para aumentar esse caráter aí de anti-americanismo. Estão querendo trazer o que eles chamam de sul global, ou seja, os países em desenvolvimento, trazer para o lado deles, usar, por exemplo, o BRICS, que é um instrumento, que é um bloco econômico, eles querem transformar num bloco político, tudo isso para fazer oposição aos Estados Unidos e aos seus aliados europeus. Eu acho que essa é a questão. E sobre o terrorismo, é muito significativo, porque se a gente pensar na Espanha, a Espanha foi um dos países que menos deu recursos para a Ucrânia nessa guerra. A gente pensar, eles estão distantes ali da Rússia, né? Para eles não é uma ameaça direta. Você tem Portugal, Espanha, França, esses caras não estão muito interessados em que a OTAN se engaje mais nessa guerra. Eles só veem como despesa, porque eles acham que a Rússia nunca vai passar ali pela Alemanha para atacar eles. Então eles não estão muito preocupados. Aí acaba acontecendo essa carta-bomba e uma informação de última hora: o ministro da Defesa espanhol vai estar aqui na Ucrânia amanhã, provavelmente discutindo esse assunto. Eu não sei se a carta-bomba foi por conta dessa visita que ele viria para cá, acho que já se encontra em solo ucraniano, ou se ele veio por causa da carta. Isso não está muito claro. A gente deve saber amanhã, aqui nas entrevistas de imprensa que vão ocorrer aqui na Ucrânia. Bom, vamos lá. E no meio dessa polarização, na Guerra Fria, como você falou, nós tínhamos lá o comunismo, né, de um lado, e do outro lado você tinha os americanos. Hoje, nós podemos trazer essa polarização para o Brasil e começar a enxergar o que está acontecendo no mundo como um movimento, porque não dá para a gente descartar a possibilidade de financiamento de campanhas eleitorais nos países de terceiro mundo por parte das grandes nações envolvidas nesta disputa comercial no mapa geopolítico. Não é isso, Marcelo?
Sim, sem dúvida, né? Eu lembro aqui na época da Guerra Fria, vou dar como exemplo a Itália, né? A Itália foi o país capitalista, o país do Ocidente europeu, em que o Partido Comunista chegou mais perto do poder, né? O antigo PCI, Partido Comunista Italiano, ele era a segunda maior força do país e ele só era ultrapassado pela democracia cristã. E houve, em alguns casos, em alguns momentos, ele chegou muito perto. E muito se falou sobre o dinheiro que secretamente vinha dos Estados Unidos para financiar as campanhas eleitorais da democracia cristã, porque tudo que os Estados Unidos não precisavam, né, é que um país importante da Europa Ocidental, como a Itália, né, tivesse o governo, se fosse governado por um partido comunista que era alinhado, como todos os partidos comunistas da época, menos da Iugoslávia, era alinhado a Moscou. Né? Então, houve sim nós tivemos essa situação de financiamento de campanhas eleitorais, assim como também tivemos do outro lado, né, dinheiro vindo da União Soviética financiando forças políticas de esquerda, inclusive na América Latina, né? Era um mundo em que tudo era pautado, né? Tudo, né? Absolutamente tudo. Se você lembrar do movimento militar no Brasil de 1964, né? Do Chile de 1973, né? Do outro lado de Cuba em 59, da Revolução do Fidel Castro, tudo era pautado por essa Guerra Fria, né? Era algo... você não discutia política mundial e nem política local sem levar em conta esse imenso conflito que pautou a história da segunda metade do século XX, esse imenso conflito frio, né, que foi essa Guerra Fria. Aguti, 1 minuto para as suas conclusões em função dessa instabilidade no mapa geopolítico. A gente tem uma fala importante da Comissão Europeia, estão querendo criar um tribunal penal internacional baseado na ONU, para julgar as atrocidades cometidas pelos russos aqui em solo ucraniano. Não sabemos se eles vão julgar crimes de guerra da Ucrânia também. Temos que ficar de olho nisso e nos desdobramentos do atentado na Espanha. Eu estarei no Jornal da Manhã, amanhã, trazendo os desdobramentos aí da visita do ministro da Defesa espanhol aqui na Ucrânia. E quem quiser, por favor, também acompanhe no meu perfil do Instagram, que é Kawa, K-A-W-A, Repórter. Clica lá que eu vou colocar as informações mais fresquinhas e também teremos aí as entradas no Jornal da Manhã.